bloco, para não perdermos mais tempo, cuja pergunta é: como o Planalto, ou seja, o governo, avaliou o primeiro depoimento da CPI do 8 de janeiro? Lembrando, bom, você lembra aí quem era o depoente? Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal no governo Bolsonaro. Avaliação do governo, vai fazer uma intervenção na CPI, na estratégia de inquirição, que os governistas foram mal hoje. O Silvinei estava bem assessorado por um advogado, tentou ali se descolar do Bolsonaro, mentiu para a CPI, e os governistas foram incapazes de emparedá-lo. E aí um arsenal de argumentos e de evidências contra ele. É, Desse ponto de vista, o governo avalia que começou mal na CPI dos atos golpistas. Talvez Tem valesse a maioria pena nas... você contar quem é o Silvio, o que que ele fez, né? O que que ele aprontou no verão passado. Pois é, o Silvinei Vasquez, ele como diretor da Polícia Rodoviária Federal, ele aparelhou a polícia é, de uma maneira, um dos órgãos mais fortes do bolsonarismo, né? De uma interferência política no controle da polícia, de uma radicalização. E no segundo turno da eleição, tem uma ação muito clara da Polícia Rodoviária Federal sob o comando dele para tentar atrapalhar a votação no Nordeste no segundo turno. Ele procurava duas coisas ali: algum tipo de crime eleitoral que pudesse alimentar uma teoria conspiratória de que o Bolsonaro estava sendo roubado na eleição, né? Aquela teoria conspiratória das urnas, ou de que tinha voto de cabresto no Nordeste, e impedir os eleitores de chegar à votação. Né? De 4 mil ônibus parados no Brasil no segundo turno, mais da metade, mais de 2 mil foram inspecionados no Nordeste. Houve ali uma operação da Polícia Rodoviária Federal sob o comando dele, atendendo a um mapa que foi preparado no Ministério da Justiça, na época comandado pelo Anderson Torres, sobre os locais de votação onde o Lula e o Bolsonaro tinham tido os melhores e piores desempenhos, e houve um foco em se tentar, inclusive o Silvinei fez uma viagem para a Bahia, propondo à Superintendência da Polícia Federal na Bahia uma parceria para aumentar a fiscalização no dia da eleição. Então, assim, foi atrás de pneu careca de ônibus, tentou atrasar, atrapalhou a votação em alguns estados, né? O Lula ganhou aquela eleição apertada, mas deu de lavada no Nordeste. Fortaleza eleitoral é do Lula. Mas é alguém que usou uma instituição do Estado brasileiro para tentar golpear a democracia. É por isso que ele está aí na CPI dos atos golpistas, porque isso é um capítulo de tudo que fez a gente chegar até 8 de janeiro. Esse E cidadão eu desqualificado. E a Justiça Diga. Eleitoral, né, o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, ele mesmo disse que tinha havido coisas esquisitas, né, durante a votação e foi investigar, né? Chamou o Silvinei para poder desbloquear a estrada, né? Ele foi, chamou ali na chincha o Alexandre de Moraes, né? Chamou as falas, como diria o Gilmar Mendes no plenário do Supremo Tribunal Federal. Aí, diante de um cidadão, né, que entrou para a lata do lixo da história dessa forma. A Elisiane Gama pergunta: qual é a sua formação acadêmica? Ele lá fala: eu sou graduado em trocentas coisas, mestrado, não sei o quê. Você vê que, enfim, aí, como é que foi o seu mestrado? Quem é que pagou? O que que é esse processo por agressão física? Ou seja, faltou foco no principal ali, ou seja, é a tentativa dele de melar a eleição de 2022. Tinha que ter foco, e não teve foco. Né? O melhor questionador foi o Fabiano Contarato, do PT, que conseguiu, de alguma maneira, dizer: olha, o senhor contribuiu, o senhor vai ser responsabilizado também, como o Bolsonaro. Mas olha, ô Zé, tem umas coisas assim, faltou uma estratégia conjunta na avaliação do Palácio do Planalto, como tinha na CPI da pandemia, né? E o governo é, tem como reunir elementos. A Polícia Federal, o Ministério da Justiça está fazendo uma investigação. Claro que o Flávio Dino não pode chegar e agora há uma cooperação que pode ser feita com a CPI, que ela tem poder de polícia, né? Então tem aí tá faltou munição e faltou articulação no entender do Palácio do Planalto, e haverá uma tentativa de treinar esse pessoal melhor. O Randolfo Rodrigues, ele do governo no Congresso, o Jacques Wagner,
líder do governo no Senado, e o deputado José Guimarães, líder do governo na Câmara, que é uma CPI, MI, né, uma CPI mista de deputados e senadores, eles precisam articular. E você tem pessoas experientes ali, pessoas que participaram da CPI da pandemia. Então, tem Claro que os oposicionistas se portaram com baixo nível, sim. O Éder Mauro, do PL, do Pará, por exemplo, foi para gritar com a Elisiane Gama enquanto ela estava perguntando ao Silvinei Vasquez. Né? Nem membro da CPI ele é. Esse é um cara, vive fazendo ataque da tribuna da Câmara dos Deputados nas comissões no baixo nível. Figura desqualificadíssima. Né? Delegado, né? Que ele, enfim, acho que sim. O Arthur Maia, do União Brasil da Bahia, o presidente que tende um pouco ali a fazer um jogo que ajuda um pouco os oposicionistas, não jogou a favor do governo, ficou aliviou um pouco para o Silvinei, e seguiu um roteiro de advogado ali, tentou se descolar do Bolsonaro. Ah, eu postei lá o voto, o apoio ao Bolsonaro e tudo, mas eu tirei depois quando a imprensa repercutiu, mas ó, foi na minha hora de folga, na minha rede pessoal, bem, o cidadão era, né, comandava a Polícia Rodoviária Federal. Portanto, tem aí um problema É, claro com o qual o governo vai ter que lidar. e, e tem vários elementos, né? Quer dizer, esse que você está levantando é o principal, que foi escancarado no dia da eleição, né? Aqueles vídeos, todo mundo viu, da Polícia Federal parando, provocando filas nas estradas, não deixando as pessoas chegarem no local de votação. Mas tem antes, né? Teve várias intervenções da Polícia Rodoviária Federal em parceria com a Polícia do Rio de Janeiro, por exemplo, para fazer operações que resultaram em muitas mortes nos Em morros do Rio de comunidades. Janeiro, em comunidades. Sim, Teve uma operação também que ela comandou, que resultou quase numa chacina aí, para prevenir, a pretexto de prevenir um domínio de cidade aí, né? Matou uma dezena de pessoas, enfim. Não é parceria com um greve dos fato. caminhoneiros para poder prejudicar o abastecimento no país. Entendeu? Sim. Também. O que aconteceu nos últimos 4 anos da Polícia Rodoviária Federal é fascismo ali. Né? É pesado. E foi um órgão que recebeu muito dinheiro, né? Equipamentos, dinheiro do governo Bolsonaro. Era uma espécie de guarda pretoriana, né? Exato. Do Bolsonaro, a Polícia Rodoviária Federal, né? Foi o que ele mais prestigiou como instituição, talvez porque tivesse o comando mais sob a sua É. tutela mesmo, né? Inclusive, ele tem aquele jeitinho ali de soldado nazista, o Silvinei Vasquez, né? Bem bolsonarista mesmo. Assim. É um personagem contra o qual tem muita munição. E os governistas não souberam usar, Toledo, não souberam. Eu acompanhei a CPI, estava chato, fora de foco, um cara fazendo um pouco de piada. Ele dominou o negócio ali. Né? Uma figura desqualificada. Mas o que Dominou, que você acha que dominou. dá para fazer, que o governo tem condições de fazer? Eu me lembro que noticiário dizendo que eles tinham organizado um grupo de WhatsApp entre os governistas para tentar coordenar as ações, mas pelo visto vai precisar de muito mais do que o WhatsApp em comum, né? É a coisa da articulação política que você vê também em outras áreas do governo, uma falta de estratégia, de preparo mesmo. A Elisiane Gama, ela é combativa, né? Acho que faltou ali combinar um roteiro mais bem elaborado. O que interessa ali? Esse cidadão é um artífice da tentativa de melar a eleição, da tentativa de golpe. Quais são as ligações dele com o Bolsonaro e o que ele tomou? Não é ficar perguntando um processo por agressão no interior de Goiás, que tramita em Santa Catarina, ou se o mestrado, o cara fala, é fake news. Primeira coisa, algumas coisas que perguntaram para ele pegou e falou, isso não é verdade, e os deputados não souberam rebater, a senadora também, os congressistas não souberam rebater. Ah, mas por que não respondeu para o repórter do Metrópole? Ele falou, eu não sou obrigado a responder para a imprensa. Entendeu? Então, assim, faltou preparo para quando o cara fala assim, ó, tô dizendo que isso aqui é mentira, a mentira tá aqui, ó, tá provada. É isso que aconteceu. Não, não teve, Zé. Eu acompanhei, foi Sim. até, assim, uma pena, porque é uma figura muito desqualificada que fez muito mal para o país, que merecia numa CPI, num palco desse, né? Nesse ritmo aí, vai ter muito pouco a CPI acrescentar o que a Polícia Federal, é o que a Justiça já está fazendo lá no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral.
E você acha que a oposição pode provocar um estrago? Porque eles aprovaram a convocação do general G. Dias, que era o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, né? Pode, pode, porque vai conseguir colocar na defensiva, no palco, alguém que é ministro do Lula. Né? O caso do G. Dias nós já comentamos aqui, foi de Uhum. incompetência, né? Não foi de cumplicidade com os golpistas. Mas vai permitir, né? Na tal que a imprensa, guerra de narrativas na CPI. Não tem guerra de narrativa, né? A narrativa da oposição é falsa, né? A narrativa do governo é verdadeira. O governo sofreu uma tentativa de golpe, o país sofreu uma tentativa de golpe que é dado pelas pessoas que apoiavam a atual oposição, apoiavam o antigo presidente da República. E é ruim, ou seja, o G. Dias vai, o Arthur Maia jogou, né? Tá jogando, tem um jogo ali de pressão, ele é muito parceiro do Arthur Lira, né? É um depoimento assim, honestamente, Zé, qual que é o sentido de levar o G Dias para essa CPI? Entendeu? Expõe a incompetência dele, né? Mas da Gaza a teoria Sim. conspiratória. O Kennedy, estamos Fazer a aqui há síntese? 2 minutos. Enquanto você vai pensando nos 75 caracteres da sua síntese, eu vou ler algumas das respostas que as Então vai, pessoas que vai vão lá. competir com você, concorrer contra você nessa enquete, já postaram aqui. Então, começando pelo indefectível Danilo Sotero Rogério, que disse a pergunta, como está, melhor dizendo, que era, peguei a pergunta errada aqui, atenção. Como o Planalto avaliou o primeiro depoimento da CPI do 8 de janeiro? A resposta foi: Danilo, começou como uma bola garantida, o chefe da Polícia Rodoviária Federal ou o guarda pessoal de Bolsonaro. Mostrou-se que não era tão garantida assim essa bola, né? Lucélia Lima, os governistas precisam jogar uma bola mais redondinha. Esse cara não tinha nenhum fato a favor dele e desfilou como se fosse o dono da razão. A Lucélia Lima está na linha do Kennedy e do Palácio do Planalto, né? João Carlos Macruz, também nosso ouvinte fiel. Como o Planalto avaliou, não sei, mas não achei boa. Foi desastrosa até. Perdeu-se uma chance de emparedar aquele ser abjeto chamado É Silvinei. isso. É um ser abjeto, é isso aí. A resposta tá boa, tá melhor do que a minha. Bom, o Kennedy vai votar na oposição aqui, ó. Eu vou votar É... E a Margarida contra. von Schwenk falou: Carlos Toledo e Kennedy, boa noite. Não faço ideia qual foi a avaliação do primeiro depoimento. Eu, porém, achei que o Silvinei mentiu muito, deveria ter sido preso. E aí, Kennedy, qual que é a sua resposta? Para Planalto, governistas foram mal. Não, Planalto avalia que governistas foram mal e intervirá na CPI de 8 de 1. Será que cabe? Vamos ver aí. Se não tira, Vamos só foram lá. mal na CPI. Então, Então, repetindo, Planalto avalia que governistas foram mal e intervirá na CPI de 8 de janeiro. avalia que Hum, governistas foram mal e intervirá na CPI. cabe? Se tirar só o CPI, dá 60 caracteres. Põe Kennedy na frente, tá cabendo. Então, beleza. Tá bom?